uma vez com vocês, evangelista Salatiel Aires, para trazer no canal Ventos do Espírito uma reflexão na Palavra de Deus. Nesta feita quero refletir com todos vocês baseado no texto bíblico que encontra-se em Mateus capítulo 9, versículos 12 e 13, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitais de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Meus queridos, a palavra de Deus lida nesse momento são as próprias palavras do Cristo, de Jesus Cristo nosso Senhor. Meus queridos, quero trazer uma mensagem, uma reflexão titulada A Cura do Pecado. A busca pela cura, ou mesmo a descoberta de uma vacina, ela custa muito sacrifício, muito esforço intenso dos cientistas para buscar um medicamento ou mesmo uma vacina para determinadas doenças, como é o caso agora da Covid-19, onde a comunidade cientista muito está se esforçando para encontrar uma vacina para essa tremenda doença. Quero convidá-los para uma reflexão sobre a doença mais contagiosa de todos os tempos, o pecado, que contaminou o homem lá no Éden, quando o primeiro homem, Adão, pecou, e daí todos os homens pecaram por intermédio de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado é a doença mais contagiosa que existe na face da terra. Em geral, meus queridos, as pessoas só procuram um médico quando desconfiam pelos sintomas que estão doentes. Um câncer, por exemplo, ele, segundo a medicina, ele tem 90% de chance de cura quando ele é diagnosticado logo no início. A orientação médica é que, mesmo sem sintomas, as pessoas devem procurar fazer exames, os chamados exames periódicos ou exames preventivos, porque assim poderá descobrir o câncer ou qualquer outra doença no início e aumentando significativamente o percentual de cura para aquela doença. Mas por que estou falando sobre isso, sobre doença, sobre cura? Porque, meus queridos, o texto que nós lemos, Jesus, ele compara os pecadores com pessoas doentes, com pessoas enfermas. Ele apresenta-se aqui como um médico e mostra a receita para a cura do mal que os acomete. Meus queridos, no versículo 13, nós observamos, quero destacar o verbo chamar. Quando um paciente faz exames e é diagnosticado com câncer em estágio inicial, o médico o chama para iniciar o tratamento. E quanto ao pecador, o que acontece com o pecador? Quem dá o diagnóstico? Qual o tratamento indicado? Bem, o diagnóstico é dado pelo Espírito Santo. João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo quem dá o diagnóstico, é o Espírito Santo que faz essa análise, é Ele quem convence as pessoas de que elas são pecadoras, ou seja, de que estão doentes e nem sabem que estão doentes. A ferramenta, o equipamento que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz. Como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então essa espada, ou melhor, essa palavra, ela penetra muito profundamente no homem
E é ela a ferramenta que o Espírito Santo usa para diagnosticar o homem para si mesmo. Se nós atentarmos para essa ação da palavra de Deus, nós veremos que muito se assemelha a uma máquina. Por exemplo, uma máquina sofisticada de exame de ressonância magnética ou de tomografia computadorizada, que tem essa função, quase que precisa de revelar aos pacientes o seu mal, o seu estado de saúde. Após o diagnóstico dado pelo Espírito Santo, através do equipamento mais sofisticado do universo, que é a palavra de Deus, entra em ação o médico por excelência, Jesus Cristo de Nazaré, que tem o tratamento mais eficaz contra a pior de todas as enfermidades, contra a pior de todas as doenças da raça humana, que é o pecado. Que como um câncer, meus queridos, silencioso, sorrateiro, corrói o ser humano nas suas entranhas por dentro. Meus queridos, no versículo 13 que nós lemos, Jesus revela o remédio que cura o pecado, o arrependimento. Ele diz: vim chamá-los ao arrependimento. Esse arrependimento que cura só é produzido no coração do homem pelo Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, manifesta-se no coração do homem para produzir o arrependimento. E esse arrependimento, ele é impulsionado pelo próprio Jesus Cristo. É necessário o arrependimento através da ação da palavra, através da voz do Espírito Santo. Atos capítulo 3, versículo 19. Pedro pregando, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É a presença do Senhor que vai trazer refrigério para a nossa vida, para as vossas vidas. Arrependimento e conversão, esta é a fórmula infalível do medicamento prescrito por Jesus Cristo. Arrependimento traz reconhecimento de que a pessoa está doente. Ele passa a reconhecer então que está doente, portanto precisa de um médico e de um remédio. E a conversão ela traz desejo de mudança, desejo de mudar o rumo da vida. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Mateus, do texto que nós lemos. Ele era um coletor de impostos, publicano, considerado um dos maiores pecadores daquela época. Inclusive os fariseus começaram a criticar Jesus porque estava comendo na casa de Mateus. E veja o que aconteceu com Mateus. Quando ele caiu em si, impulsionado pela palavra de Jesus, ele então é transformado. Ele agora tem uma mudança, uma conversão de vida. E o final vocês conhecem. Ele escreveu o próprio evangelho do qual nós lemos nesse momento. Então há uma transformação. Portanto, meus queridos, abra espaço para Jesus entrar no seu coração. Mateus abriu a porta da sua casa para Jesus entrar, para que ele ceasse com ele, para que ele estivesse com ele, vivendo uma comunhão com ele. E ele experimentou uma completa transformação, uma completa mudança de vida, uma conversão total na sua vida. A cura das emoções negativas, a cura dos medos, a cura do pecado, a cura dos traumas e a cura de todos os males físicos e emocionais advindos desta doença chamada pecado, só poderá ser sanada pela presença do Senhor. Então, meus queridos, nesse momento, quero dizer para você que para curar essa doença terrível, tremenda, que assola a humanidade, é Jesus Cristo. É Ele que toca no seu coração, abre a porta do seu coração para que Ele possa lhe curar de todos os males que o pecado promove na vida do ser humano. E então você vai experimentar a boa e agradável presença de Deus. E assim você vai ter na vida paz, alegria, e você vai ter refrigério na sua alma. Meus queridos, a mensagem para os nossos corações nessa tarde é essa: que Deus vos abençoe grandemente
e que o Senhor possa estar entrando em seu coração e habitando na sua vida. Esta é a mensagem. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça de dar um like e também de se inscrever no nosso canal. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.